Seguindo o estudo do comportamento das trajetórias no espaço de fase de um sistema, vamos primeiro analisar os pontos de equilíbrio e as órbitas periódicas. Anteriormente, nós vimos o comportamento de um campo na vizinhança qualquer de um ponto regular, e a gente observou que localmente todos os campos têm o mesmo comportamento tubular, dado algumas hipóteses. Agora, nós vamos passar ao estudo do comportamento dos campos na vizinhança de órbitas compactas. Os dois tipos de órbitas compactas que nós temos são as singularidades, nas quais a trajetória é constante, fica parada em cima do ponto de equilíbrio, e uma órbita periódica, nas quais a trajetória retorna após um determinado tempo ao ponto de partida, e então repete periodicamente esse caminho. Nesse caso, é importante a gente analisar a estabilidade desses dois tipos de trajetória, ou seja, saber se o comportamento dessas trajetórias ele é compartilhado perto, né, ali dessas órbitas, então para algumas trajetórias vizinhas. Por exemplo, no caso da mola, a gente queria saber o comportamento do sistema para tempos muito grandes, e aí a gente mostrou que, dada qualquer condição inicial, quando o tempo vai para o infinito, as molas tendem a uma posição estática, ou seja, de equilíbrio. E um exemplo não linear que nós vimos foi o do pêndulo, que foi estudado lá no começo, com um retrato de fase que a gente viu que tinha algumas órbitas periódicas, então também algumas órbitas, né, que ficavam oscilando e assim por diante. Tem uma diferença, né, muito grande no comportamento desses dois tipos de equilíbrio do pêndulo, porque ali a gente tinha alguns equilíbrios que perto dele tínhamos órbitas periódicas e outros equilíbrios ali, né, os equilíbrios ímpares, em que a gente tinha que as órbitas fugiam desse equilíbrio. Fugiam ou se aproximavam de uma certa forma, né? Então a gente vai ver aqui quais são essas propriedades desses tipos de equilíbrio. A gente vai ver pelas definições que a gente tem equilíbrios estáveis e instáveis, e é isso que garante que uma órbita vai estar ali próximo do equilíbrio, ela vai continuar próxima, ou então ela vai se afastar desse ponto de equilíbrio. Lembrando que aqui a gente está sempre pensando em campos diferenciáveis, né? Um campo C1, F é um campo C1 num aberto E, que tem um fluxo global definido ali num domínio ômega. Então, vamos partir para a definição de ponto de equilíbrio estável. Dado um ponto de equilíbrio x0, a gente diz que ele é um ponto de equilíbrio estável se dada qualquer vizinhança de x0, qualquer vizinhança U, existe uma vizinhança W, tal que W está dentro de E, o domínio da nossa função inter U, e o fluxo continua dentro de U, quaisquer que sejam x na vizinhança e t maior do que zero, né? Ou seja, a gente quer dizer que a singularidade é estável se dado um epsilon maior do que zero, a gente sempre consegue encontrar um R tal que o caminho a partir desse x menos o x0, né, da singularidade, fica menor do que epsilon para qualquer t maior do que zero. E o x continua, o x, né, o x do domínio da nossa f. Isso quer dizer então que, dado um ponto de equilíbrio, a gente diz que ele é estável se nessa vizinhança tem ali órbitas que continuam dentro dessa vizinhança, ou seja, não escapam dela. O clássico de equilíbrio estável, a gente tinha visto ali, eram os centros do campo linear. Já para o ponto de equilíbrio instável, a gente diz que ele é instável se ele não é um ponto de equilíbrio estável. Então, né, a gente tem ali que existe uma vizinhança, né, desse equilíbrio, de modo que existe uma trajetória que vai sair dessa vizinhança ali perto desse equilíbrio. Então, aqui também a gente diz que x0 é um ponto de equilíbrio isolado se existe uma vizinhança W de x0, tal que x0 é a única singularidade de f em E. Então, tinha uns exemplos ali no caso linear mesmo, que a gente tinha uma reta de singularidades, e essa reta de singularidades, então, não podia ser a nossa solução, o nosso ponto de equilíbrio não isolado. Então, aqui no caso do centro linear, a gente tem aqui um conjunto de órbitas, né,
que estão próximas aqui do nosso equilíbrio 0, 0, então ele é um equilíbrio estável. A gente consegue mostrar que, dado uma vizinhança desse ponto, vai ter várias órbitas ali que não vão fugir dessa vizinhança. E para o caso do pêndulo não linear, a gente tem aqui então um ponto de equilíbrio que é estável aqui, né, também como no caso do centro linear, e alguns pontos aqui que são equilíbrios instáveis, com exceção de duas órbitas, né, essa daqui e essa daqui, todas as outras órbitas estão se afastando, elas podem até chegar próximo, então se a gente colocar uma vizinhança em torno aqui, existem órbitas que vão estar fugindo aqui desse ponto. Mesma coisa para esse daqui, né? Essa órbita está vindo para cá, essa está vindo para cá, e todas as outras aqui em volta estão se afastando dele. Então ele é são pontos de equilíbrio instável. Equilíbrio estáveis, né, para sistemas que conservam energia, como por exemplo a mole, o pêndulo, eles mudam de comportamento se a gente introduz uma forma de atrito, né, uma força de atrito. Aí a dissipação da energia faz as trajetórias abandonarem esse comportamento periódico e aí elas vão caindo em direção ao equilíbrio. Vamos formalizar isso através do conceito de estabilidade assintótica. Então, dado x0 um ponto de equilíbrio, a gente diz que x0 é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável de F, se dada qualquer vizinhança desse ponto de equilíbrio, existe uma vizinhança W, tal que W está na interseção de E com U, e uma trajetória continua dentro ali de U, né? Ou seja, esse ponto ele é um equilíbrio estável, e o limite dessa trajetória, com qualquer ponto a partir dessa vizinhança W, ele vai indo em direção até o x0, nosso ponto de equilíbrio. Né? Então, é uma condição essa para estabilidade. A gente tem uma estabilidade em que todas as trajetórias dentro de uma vizinhança vão em direção a esse ponto de equilíbrio. E a gente diz que x0 é um ponto de equilíbrio indiferente se ele é estável, que não é assintoticamente estável. Aqui nós temos então esse campo θr igual a 1 e r ao quadrado menos 1, de forma que as soluções são θ de t igual a t e r de t igual a 1 sobre raiz de 1 menos k e elevado a 2t. E aqui a gente tem que se k igual a 0, nós vamos ter um raio constante. Então a gente tem ali uma órbita, né, que vai ser periódica no raio constante, igual a 1, igual a 0, k igual a 0, mas a gente tem um ponto ali de equilíbrio estável, em que se a gente tem as órbitas dentro dessa órbita que é periódica, esse ciclo, né, periódico, então a gente tem ali que as trajetórias estão se aproximando do nosso ponto de equilíbrio. Então a gente consegue encontrar uma vizinhança ali em que todas as órbitas estão convergindo para esse ponto de equilíbrio. Portanto, ele é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Já no caso aqui desse outro campo, 1 r ao quadrado seno de π sobre r, a gente tem que, para cada 1 sobre n, né, então se a gente coloca aqui raio igual a 1 sobre n, a derivada aqui vai ser zero. Então a gente vai obter uma órbita periódica, né, uma trajetória que é periódica. Então, a gente vai ter um conjunto de trajetórias periódicas, né, para cada 1 sobre n, mas aí a gente vai ter algumas órbitas que se aproximam ou se afastam dessas órbitas periódicas. Então, o ponto de equilíbrio ali 0, 0, apesar dele ser um ponto estável, né, a gente conseguir mostrar que existe uma vizinhança em que todas as órbitas estão ali próximo dele, não existe nenhuma órbita que converge de fato para esse ponto de equilíbrio, porque elas vão estar sempre barradas por essa órbita aqui 1 sobre n. Então a gente tem uma órbita tão pequena quanto a gente queira, que afasta qualquer trajetória, né, do nosso ponto de equilíbrio. Então ele é um ponto indiferente. Então, né, se a gente tem ali um ponto de equilíbrio indiferente, a gente consegue mostrar que qualquer ponto de equilíbrio estável de um sistema conservativo é sempre indiferente. Então, aqui é a seguinte proposição: se existe um ponto de equilíbrio assintoticamente estável do campo F, então a equação diferencial x' igual a f de x não possui integrais primeiras. Né? Então, aqui um outro jeito de dizer o que eu acabei de falar. Vamos ver a demonstração desse teorema. Nesse caso, é suficiente provar que, pela definição de integral primeira, qualquer função diferenciável que é constante ao longo das trajetórias da solução da equação
ela vai ser necessariamente constante em toda uma vizinhança de cada ponto de equilíbrio, portanto não é uma integral primeira. Então, dada V diferenciável, né, que seja constante, então mostrar que ela é constante precisamente é mostrar que ela é constante em W, vizinhança de x0, que é um equilíbrio assintoticamente estável. Então, se V é constante em x de t, né, W é uma vizinhança de x0, assintoticamente estável de f, então para todo x em W, V de φ de, t, de x é constante em t. Né? Então, se a gente pega um ponto, pega a trajetória a partir desse ponto e calcula V em cima disso, por hipótese a gente está mostrando que ela é constante, né? Já que a gente está supondo que ela é isso daí. E então, como o ponto de equilíbrio é assintoticamente estável, a gente tem que o limite de φ de t a partir do ponto x vai dar em x0. Ou seja, v de x é igual a v de x0, uma vez que v é contínua. E assim a gente conclui que para todo x em w, v de x é constante. Né? Então a gente provou ali que nessa vizinhança inteira a v é constante. Portanto, não é uma integral primeira. Em torno de pontos de equilíbrio indiferentes, nada impede, porém, que a equação seja integrável. No caso da mola não amortecida, as trajetórias são ali, né, aqueles círculos, né, com energia total constante. E, portanto, o sistema é integrável não só na origem, mas em todo o plano. Então, aqui a gente pode atualizar um teorema que fala sobre a nossa assintoticidade, né, sobre essa característica topológica de ser um poço. Então a gente tinha um teorema ali que tinha essas três primeiras partes, que a origem era um poço de A era um atrator e o fluxo de A era contrativo, essas três coisas são equivalentes, e agora a gente pode adicionar que a origem é uma singularidade assintoticamente estável de A, onde A é um campo aqui, né, linear. A equivalência das três primeiras condições. Então vamos provar que 3 implica 4 e 4 implica 1. Ou seja, se o fluxo de A é contrativo, né, então a origem ela é um poço. Assim, nós temos que, dado ε maior do que zero, existe um delta, dado por C a menos 1 epsilon, de forma que o módulo de E elevado a TA vezes x é menor ou igual a C E elevado a menos tal T norma de x. Assim, a gente tem que isso daí fica menor do que C vezes x, né? Uma vez que elevado a menos tal epsilon pode ficar menor do que 1. Aí a gente tem que esse valor fica limitado por C vezes delta, que é o epsilon, para todo x menor do que, com norma menor do que delta e t maior do que zero. Assim, a origem é assintoticamente estável, uma vez que a gente mostrou que o fluxo, né, a partir de uma trajetória, fica menor do que epsilon para todo t maior do que zero. E ali uma vizinhança da origem. Né? Agora, se nós temos a origem, que é assintoticamente estável, então existe um delta maior do que zero, de forma que o limite de e elevado a TAx, o fluxo, para t indo para infinito, vai ser zero. Para qualquer x que a gente pegue no Rn e esteja limitado, né, pela norma limitada em delta. Agora, dado u fora do zero, a gente tem que, nessa reta, alfa vezes u, a gente tem e elevado a ta aplicado em u é igual a 1 sobre alfa e elevado a ta vezes alfa vezes u para qualquer r, para qualquer alfa em r. Então, dado alfa igual a delta sobre a norma de u, a gente tem que a norma de alfa u é delta. Portanto, o limite de e elevado a ta aplicado em u, para t indo para infinito, vai ser zero. Assim, nós encontramos um poço e o delta associado, né, a um epsilon que nós pedimos. Logo, 4 implica 1. Agora, nós vamos estender o resultado de campos lineares para singularidades de campos quaisquer. Né? Então, a parte linear do campo tem os seus autovalores generalizados de parte real negativa, como ocorre, por exemplo, no campo, né, do pêndulo simples com atrito. A gente vai dizer, então, aqui que um poço de f, né, x0 é um poço de f, se a matriz jacobiana df em x0 tem todos os autovalores generalizados com parte real negativa. Assim,
x0 é um posto, né, pelo teorema que a gente acabou de ver, C e somente C0 é um posto do campo linear da jacobiana em x0. Vamos entender então como é que isso se mostra no comportamento dos problemas, né, que têm postos. Então aqui, se x0 é uma singularidade do campo de vetores e é um poço, então x0 é uma singularidade assintoticamente estável de f. Então, se a jacobiana tem a parte real dos altos valores negativos, então a gente tem ali que essa singularidade vai ser assintoticamente estável. Vamos supor, então, para simplificar a escrita, que x0 é igual a zero, né? A nossa singularidade está na origem, porque as singularidades, as estabilidades assintóticas, elas são invariantes por conjugação. E aqui A vai ser a nossa matriz jacobiana em zero. Então, dado x' igual a f de x, a gente vai dizer que a ideia central aqui é que essa equação diferencial numa vizinhança da singularidade é muito parecida com a equação linear x' igual a x. E, portanto, suas soluções, né, a solução do problema não linear é parecido com a solução do problema linear. Agora, zero é uma singularidade de f. Então, f de x pode ser escrita como f de zero mais a vezes x mais r de x, onde aqui r de x, né, é a nossa função de resto da aproximação linear pela derivada, uma vez que a aqui é a jacobiana em zero. Esse r tem que satisfazer a propriedade que r de x sobre x vai para zero, à medida que x vai para zero. E aí, então, a gente tem que o limite, né, de f de x menos ax sobre x é zero, quando x vai para zero. Agora, percebam que a gente pode definir um produto interno, né, com uma norma associada ali, e utilizar a desigualdade de Cauchy-Schwarz para mostrar que se a gente pega, então, f produto interno com x dividido por x ao quadrado menos ax produto interno com x sobre x ao quadrado, a gente consegue juntar as primeiras coordenadas, e isso, portanto, fica menor ou igual que f de x menos a de x em norma dividido por norma de x ao quadrado. E aí, utilizando o conceito de lim-sup, né, limite superior, a gente não sabe se esses valores convergem quando x vai para zero, mas assim, o limite superior ele tem que ser menor, né, o limite superior da primeira parte tem que ser menor do que o limite superior de ax vezes x produto interno com x sobre x ao quadrado. Se a singularidade zero é um poço, nós podemos escolher beta maior do que zero, tal que a parte real de cada autovalor generalizado lambda i de A, ela deve ficar menor do que menos 2 beta, um valor que vai ser utilizado a seguir. Bom, agora nós podemos escolher um produto interno adaptado de forma que ax vezes x fique menor ou igual a menos 2 beta. Assim, né, esse produto interno gera uma norma induzida, e aí nós temos que quando a norma de x é igual a 1, a gente tem que ax vezes x fica menor que menos 2 beta, x vezes x para todo x em Rn. Assim, a desigualdade se torna o lim-sup de f de x vezes x sobre x ao quadrado menor ou igual ao lim-sup de a vezes x sobre x ao quadrado menor ou igual a 2 beta, que é menos 2 beta, menor ou igual a menos beta. Portanto, a gente consegue encontrar um gama maior do que zero, tal que esse produto de f de x por x seja menor ou igual a beta vezes x ao quadrado para todo x em Rn que satisfaça a propriedade de que a norma de x seja menor do que gama. Então, essa norma é induzida. Então, basta a gente provar que o fluxo, né, a trajetória a partir desse ponto x, seja menor ou igual que norma de x vezes z elevado a menos beta t, que vai ser menor do que x. Dessa forma, a gente consegue provar que ela vai ser uma singularidade asintoticamente estável, mas vamos provar primeiro essa afirmação.
Se o x for zero, nada temos a fazer. Agora, se o x não for a singularidade, né, não for esse ponto de equilíbrio estável, então a gente tem que a norma de x é menor do que γ, mas é positiva. Então, vamos definir a função alfa, uma função de 0 a infinito em R, como sendo um alfa de t igual ao módulo de φ de t, φ de x em t, né? Ou seja, a gente quer o tamanho do nosso fluxo aplicado ali no tempo t. Então, agora, alfa é maior do que zero, para todo t maior do que zero. E alfa é derivável, e a derivada dela a gente sabe calcular, é f calculado no fluxo vezes o fluxo dividido por alfa de t. Isso daqui é uma identidade bem simples de demonstrar. Agora, se alfa é menor do que γ, então, para todo t de 0 até um t estrela, então alfa' é menor ou igual a menos beta vezes alfa, né? Uma vez que, por a desigualdade que a gente provou anteriormente, f de uma coisa vezes a coisa é menor ou igual a menos beta vezes a coisa ao quadrado. Só que aqui a coisa é o próprio fluxo, né? E aí a norma do fluxo é o alfa. Então a gente tem aqui, né, que esse produto interno aqui de cima vai ser menor ou igual a beta vezes norma de φ de t ao quadrado. Só que norma de φ de t ao quadrado é alfa ao quadrado. Então alfa ao quadrado dividido por alfa vai dar alfa. E isso daqui é menor do que zero, uma vez que alfa é maior do que zero. Assim, agora, se a gente supor que o alfa seja maior do que γ, para um t maior do que zero, né? Então vai existir um ponto a partir do qual o alfa de t estrela, né, esse t estrela positivo, seja igual a γ. Né? Existe um primeiro t estrela, tal que alfa de t estrela é igual a γ, pela continuidade. Mas o alfa fica menor do que γ para todos os tempos de 0 até t estrela. Então, t estrela é o primeiro ponto a partir do qual a gente iguala, e a partir daí, a partir desse t estrela, o alfa é maior do que γ. Isso quer dizer que alfa' é menor do que zero, né, para esses pontos de 0 até t estrela, e aí, pelo teorema do valor médio, a gente tem que existe um C nesse intervalo, ali existe um ponto nesse intervalo de 0 até a estrela, de forma que γ menos a norma de x, ou seja, né, a norma de x menor que γ, que vai ser alfa de t estrela menos alfa de zero, e aí pelo teorema do valor médio, como existe esse C, vai ser alfa' de C vezes t estrela menos zero, e é alfa' de C vezes t estrela. E aí a gente tem então, né, como t é positivo, que alfa' de C é positivo. Isso gera uma contradição, uma vez que a gente estava supondo que para todo mundo, né, antes do t estrela, ou seja, de 0 até t estrela, e o C está nesse intervalo, a derivada ali tinha que ser negativa. Bom, isso estabelece então que alfa é menor do que γ, para todo t maior do que zero. E alfa' é menor ou igual a menos beta vezes alfa de t para todo t maior do que zero. Assim, se a gente observar que a derivada do logaritmo de alfa em relação ao tempo é igual a alfa' sobre alfa de t, que é menor do que menos beta, né, por essa segunda desigualdade aqui, a gente tem então que, fazendo a integração dos dois lados, o logaritmo de alfa sobre a norma de x é igual ao logaritmo de alfa de t menos o logaritmo de alfa de zero, que é menor ou igual a menos beta vezes t, né? Se a gente faz a integração dos dois lados da desigualdade de 0 até t. Portanto, né, se nós aplicarmos a exponencial dos dois lados, a gente tem que e elevado ao logaritmo de alfa de t sobre norma de x é menor ou igual a e elevado a menos beta de t, e assim alfa de t é menor ou igual que norma de x vezes e elevado a menos beta t. Essa afirmação mostra que para qualquer epsilon maior do que zero, com essa desigualdade, a gente consegue fazer que epsilon seja menor do que γ para que o fluxo esteja limitado por epsilon para todo t maior do que zero, um x em Rn que seja, né, limitado por delta. Assim, o limite desse fluxo, né, a partir do ponto x, quando t vai para infinito, vai ser menor ou igual que o limite de norma de x vezes e elevado a menos beta t quando t vai para infinito. E esse limite é zero para todo x em Rn, e se o x está limitado ali por
gama. Isso conclui a demonstração do teorema de que a singularidade é assintoticamente estável de F. Esse teorema, então, ele generaliza aquele teorema 5.2, em que ela é uma versão local para sistemas não lineares da versão global, né, do sistema para problemas lineares. A gente passa para um teorema que, no caso linear, é muito simples, bastante elementar a demonstração, mas no caso não linear, a prova ela é um pouco mais sutil, ela tem uns detalhes que precisam ser esmiuçados para que a gente consiga entender a demonstração e fazer de fato a demonstração. Tem uma decomposição do espaço entre os espaços novos produtos internos, enfim. O teorema diz o seguinte: se x0 é uma singularidade do campo de vetores e a jacobiana tem algum alto valor generalizado com parte real positiva, então x0 é uma singularidade instável de F. Qual que é a ideia aqui? Nesses altos valores que têm parte real positiva, se a gente pensar no alto espaço relativo a esse alto valor, a gente vai escapar ali naquela direção da nossa singularidade, nosso ponto de equilíbrio. Então, o que a gente está tentando compreender aqui é que isso se manifesta também no caso não linear. A gente tem ali uma proximidade da nossa solução com a solução do problema linear, né? Então a gente tem uma aproximação ali do nosso campo não linear por um campo linear, e aí a gente consegue definir a vizinhança, mostrar que a gente está escapando dessa vizinhança ali na direção desse alto valor, que tem parte real positiva. Vamos supor de novo que a nossa singularidade é a origem, né? E A aqui é a jacobiana em zero. Agora, vamos decompor o nosso Rn em dois subespaços invariantes por A, obtidos pela forma canônica de Jordan de A, e aí a gente vai separar, né, A como sendo uma matriz diagonal de A1 e A2. Ali a gente tem que V1 vai ser o espaço associado o espaço gerado pelos autovetores de A1 e o V2 vai ser o espaço gerado pelos autovetores de A2. Bom, aqui A1 e A2 vai ter a seguinte separação. A1 vão ser os autovalores, A1 não, né? V1 vai ser o espaço relativo aos autovetores que tem autovalores com parte real positiva, enquanto que V2 vai ser o espaço gerado pelos autovetores relativo aos autovalores que tem parte real não positiva, né? Negativa ou igual a zero. Então a gente divide nesses dois subespaços que não conversam, uma vez que um autovetor de uma matriz ele não pode ser o autovetor da outra matriz. Agora, a dimensão aqui certamente é a dimensão de V1, uma vez que por hipótese a gente quer que tenha pelo menos um autovalor da nossa matriz que tenha parte real positiva. Bom, vamos pegar um beta maior do que zero, de forma que a parte real de cada autovalor generalizado de A1 ele seja maior do que 8 beta. E um alfa maior do que zero, então que a parte real de cada autovalor de A2 é maior do que ou igual a menos alfa. Aí nós vamos definir então dois produtos internos associados a essas matrizes A1 e A2, de forma que eles sejam limitados, esses produtos internos, né, modificados, eles vão ser limitados por 8 beta norma de x em 1 ao quadrado para todo x em V1 e A2y tem que ser maior do que menos alfa, a norma de y2 ao quadrado, né? Essa norma ela é induzida por esse segundo produto interno. Então a gente tem ali dois produtos internos com as suas normas associadas, de forma que a gente consiga criar essas limitações. É sempre possível. E aí nós vamos definir a norma para um z no Rn, que vai ser a norma de z ao quadrado, é a norma de x1 ao quadrado, mais a norma de y2 ao quadrado. Uma vez que tem uma soma direta, a gente consegue ali escrever essa norma com as respectivas normas associadas aos produtos internos, dependendo de cada espaço. Então, o produto interno ali também vai ser, né, a quebra de cada um dos z's, uma vez que z vai ser x1, y1 e z2 vai ser x2, y2, a gente vai fazer o produto interno quebrando esse produto interno em dois produtos internos associados a esses que a gente acabou de definir.
Depois dessa etapa delicada de definições, nós vamos então escolher uma constante a entre 0 e 1, tal que a é menor ou igual a 4 beta sobre alfa. Tá? E aí vamos escrever f de z como sendo a vezes z mais r de z, com r de z sobre z indo para zero quando z vai para zero em norma, pela definição da derivada. Né? Agora, a gente sabe ali, né, que f de zero é igual a zero, isso implica que f de z é igual a z mais rz, uma vez que zero é um ponto de equilíbrio, e nós podemos obter um delta maior do que zero, tal que r de z é menor do que a vezes beta vezes z, que é menor do que beta vezes z, uma vez que a está entre 0 e 1, para todo z que seja em módulo menor do que delta, certo? Aqui a gente tem, então, sem uma perda de generalidade, que a gente pode supor que a bola aberta de centro 0 e raio 2 delta está contida em E, né? Ou seja, o Z pertence a esse e o Z sobre 2 em norma é menor do que delta. Bom, o que com isso a gente vai concluir? Né? Lembrando que a gente está particionando o Rn em V1 e V2, nós vamos escrever o seguinte conjunto. CA é o conjunto dos pontos de V1 mais V2, ou Rn, de forma que y2 seja menor ou igual a A vezes norma de x1. Por quê? Aqui, isso daqui define um cone, né? Um cone com um vértice na origem e o eixo de rotação desse cone é o espaço V1. Tá? Então a gente pode ver a seguir no desenho, mas também a gente define um C, né? Que seria um pedaço desse cone, que são os pontos do cone que são em norma menores ou iguais a delta. Então é uma espécie de truncamento do cone, né, com uma interseção com a esfera z igual a delta e seu interior. Então aqui a gente tem uma ilustração, né? Então esse é o cone, o eixo de rotação é o espaço V1 e o y2 é menor do que a x1, certo? Esse cone necessariamente tem que estar em E, uma vez que a bola de centro zero está em E, então C está dentro de E. Vamos demonstrar então que f de z vezes z é maior ou igual a beta vezes norma de z ao quadrado, para qualquer z em C, dentro do cone. Então, pela definição de norma ao quadrado, z ao quadrado é igual a x ao quadrado, x norma 1 ao quadrado, mais y norma 2 ao quadrado, menor ou igual a x norma 1 ao quadrado, só que o y é limitado porque a gente está dentro do cone por a ao quadrado x norma 1 ao quadrado. Isso tudo é menor ou igual a 2 vezes norma de x1 ao quadrado, uma vez que a ao quadrado é menor do que 1. Né? 1 mais a ao quadrado é menor do que 1 mais 1, então, porque a é menor do que 1. Agora, f de z a gente pode escrever como a de z mais r de z e particionar ela nesse espaço v1, v2. Né? Então, a gente pode escrever a1x, a2y mais o r de z. Então, se a gente observa que o produto f de z vezes z agora com essa partição, distribuindo em seus diferentes produtos internos, a gente pode escrever como A1x, x1, mais A2y, y2, mais RZ vezes z. Isso tudo é maior ou igual, pelas definições que nós incluímos nesses produtos internos adaptados, maior ou igual que 8 beta módulo de x1 ao quadrado, menos alfa módulo de y2 ao quadrado, e isso, esse terceiro termo, ele é positivo, mas ele é maior do que menos o módulo, né, desse valor. Então, colocando em evidência o módulo de x1 ao quadrado, uma vez que a gente consegue limitar o módulo de y2 por módulo de x1, a gente escreve na seguinte forma: 8 beta menos a ao quadrado alfa vezes módulo de x1 ao quadrado menos r de z vezes z pela desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, a gente tem que essa desigualdade, a gente sabe que módulo de x1 é maior do que z ao quadrado sobre 2, por causa dessa desigualdade aqui de cima, z ao quadrado é menor ou igual a 2 módulo de x1 ao quadrado, né? E menos beta z ao quadrado.
aqui, né, uma vez que R de Z ele é maior do que beta vezes Z, módulo de Z. E isso tudo é maior ou igual beta módulo de Z ao quadrado, uma vez que esse pedacinho aqui é maior do que 2 beta. Então, né, aqui está a justificativa de dele ser maior do que 2 beta. Então a gente conclui que f de z vezes z é maior ou igual a beta z ao quadrado. Assim, nós afirmamos que se um z está no cone, a trajetória φt de z de f por z ela é interior a c para cada t maior do que zero, tal que o módulo do fluxo de z é menor do que delta. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer que qualquer trajetória de f por um ponto do cone C só pode sair do cone depois de atingir a esfera z igual a delta. Tá? Então, isso a gente vai assumir por enquanto que é verdade, para que a gente consiga ver que, fixado, né, esse z, a gente tem que φt, por ser uma função, uma aplicação contínua para um t maior do que zero, a gente tem que φ de z no tempo s está dentro do cone para todo s entre 0 até o tempo t. Né? Uma vez que se φ de t está dentro do cone, o que vem antes dessa trajetória também está ali dentro do cone. Assim, d dt do logaritmo do fluxo em módulo ao quadrado, a gente pode escrever como sendo ddt do módulo do fluxo ao quadrado sobre o módulo do fluxo ao quadrado, utilizando a derivada do logaritmo. E aí a gente observa que essa derivada é 2 vezes f calculada no fluxo, vezes o fluxo dividido pela norma do fluxo ao quadrado. E pela desigualdade anteriormente calculada, f de uma coisa vezes a coisa é maior ou igual que beta vezes a coisa ao quadrado. Só que a norma da coisa ao quadrado, né? Só que aqui nesse caso é a própria coisa, a norma dessa coisa que a gente está calculando é o fluxo de z em t. Assim, a gente obtém que, realizando a integração dos dois lados, né, o logaritmo natural de φ de z em t em módulo ao quadrado dividido pelo módulo de z ao quadrado é igual, né, isso daí é o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador maior ou igual a esse lado integrado que é 2 beta-t. Portanto, a gente tem que o fluxo é maior ou igual a epsilon elevado a 2 beta-t vezes norma de z ao quadrado. A gente tirando a raiz aqui, a gente tem que o fluxo em módulo é maior ou igual a e elevado a beta-t vezes norma de z. Mas o que isso significa? Que enquanto a trajetória de f por z permanece no interior de C, ela se afasta exponencialmente do z, atingindo φ z de t igual a delta para certo t menor do que um valor ali, que vai ser calculado 1 sobre beta logaritmo de delta sobre o módulo de x. Mas pelo lema que a gente vai ver a seguir, as trajetórias de f não podem sair de C pela fronteira lateral, onde, né, a lateral do cone, né, onde a gente tem y2 igual a x1. E, portanto, essa vizinhança U de centro zero e raio delta em Rn tem a seguinte propriedade, que as trajetórias de todos os pontos arbitrariamente próximos de zero que estão em C, elas saem de U. Isso conclui que zero é uma singularidade instável. Nós vamos então demonstrar o seguinte lema para completar a demonstração do teorema anterior, que qualquer trajetória de f por um ponto do cone C só pode sair de C depois de atingir a esfera norma de Z igual a delta. Usando a mesma notação do teorema anterior, nós temos que a gente pode definir uma função real, né, nesse espaço, no Rn particionado dessa forma, V1 soma direta com V2, dada por h de z igual a ao quadrado norma de x1 ao quadrado menos norma de y2 ao quadrado. Essa função ela tem a propriedade de ser sempre positiva para um z que está dentro do cone, certo? Uma vez que norma de y2 tem que ser menor do que a norma de x1. E
h de xy é igual a zero, se e somente se a gente está ali na lateral do cone, né? A gente está na fronteira do cone. Ela vai ser nula na fronteira e positiva no interior. O que nós vamos afirmar é que d de h de z, a derivada de h, né, vezes f de z é maior do que zero para todo z que está no cone sem o zero. Então a gente precisa demonstrar essa afirmação. Mas se nós observarmos que com isso, né, tendo isso em vista e realizarmos essa derivada, então a gente tem que a derivada de h sobre o fluxo de z em t vai ser igual a derivada de h calculada no fluxo vezes a derivada do fluxo. E então a gente tem que isso é a derivada a jacobiana de h vezes f calculada no fluxo, aplicada no fluxo. E isso, né, por essa afirmação aqui do lado, é maior do que zero. Mas a gente precisa provar. Então, como é que a gente faz isso? A gente escreve R de Z como sendo quebrado ali nos espaços V1 soma direta com V2. E lembrando que x na norma 1 é menor do que a norma de Z e y na norma 2 é menor que a norma de Z, uma vez que a norma de Z é a soma dessas duas coisas. Assim, nós temos que a norma de A ao quadrado vezes R1 de Z x no produto interno 1 mais R2 de Z vezes Y no produto interno 2 é menor ou igual a ao quadrado, né? A gente pode separar esse módulo, né? Então a gente utiliza a desigualdade de Cauchy-Schwarz passando o ao quadrado para fora. Aqui a gente tem que isso é menor ou igual ao quadrado módulo de R1 de Z na norma 1 vezes norma de x1 mais R2 de Z na norma 2 vezes y2. Então, nós temos que essa partição, né, ela é menor do que o valor da norma total, né, R de Z, para esses dois termos aqui. E ainda nós temos que norma de y2 é menor ou igual que A vezes norma de x1. Então a gente pode colocar em evidência depois de fazer a seguinte substituição, uma vez que R de Z é menor do que beta vezes Z. Assim, nós temos 2A ao quadrado, aqui falta um A, beta norma de Z vezes A, então esse termo fica A ao quadrado beta norma de Z norma de x1, A, B norma de Z, A norma de x1. E aí a gente conclui esse valor aqui é menor ou igual a 2A ao quadrado beta norma de Z ao quadrado. É simples de ver que a derivada de h aplicada a um ponto hk é igual a 2a ao quadrado x vezes h no produto interno 1 menos 2y vezes k no produto interno 2 para x e h em V1 e y e k em V2. Agora, dado um alto valor de A2, né, ou seja, ele tem parte real negativa, como é negativo, é menor do que 2 beta, e aí nós podemos ter uma outra majoração para uma outra, né, limitação para o módulo, para o produto interno de A2 y com y no produto interno 2. Isso tem que ser menor ou igual a 2 beta vezes norma de y2 ao quadrado, para qualquer y em V2. Portanto, dado um z em c menos zero, nós temos que isso daqui vai ser h de z vezes f de z dividido por 2, vai ser isso dividido por 2, né? Que vai ser a ao quadrado x, e aqui no lugar de f de z, né, vai ser a componente que está em V1, então a1x mais r1 de z, menos y vezes a componente que está em V2, a2y mais r2 de z. Aqui, nesse caso, a gente vai usar as majorações para chegar quebrando primeiro o produto interno, né? A gente vai dividir de acordo com R1 e A1, A2 e R2, para que nós consigamos fazer as majorações. O produto interno 1
ele é maior ou igual a 8a ao quadrado beta norma de x1 ao quadrado. O produto interno 2, ele é maior do que menos 2 beta norma de y2 ao quadrado. E essa última parte a gente pode juntar maior do que menos o módulo disso daqui. Então, colocando em evidência, né, uma vez que y2 ao quadrado é maior do que menos 2 beta y2 ao quadrado é maior do que menos 2a ao quadrado beta x1 ao quadrado, a gente coloca x1 ao quadrado em evidência e norma de x1 ao quadrado em evidência. E assim, esse termo aqui, pela desigualdade que acabamos de provar, é maior do que menos 2a ao quadrado beta norma de z ao quadrado. Concluímos, então, que isso daqui é maior ou igual a ao quadrado beta z ao quadrado. Uma vez que x1 ao quadrado é maior ou igual a que z ao quadrado sobre 2. Norma de z ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 6 sobre 2, 3, menos 2, 1. Então vai ficar a ao quadrado beta, norma de z ao quadrado, que é um valor positivo. E, portanto, essa derivada é maior do que zero e nós provamos o lema. Fica então aqui um exemplo, né, bem simples de caso unidimensional, que se o campo tem f' de x diferente de zero em cada uma das singularidades, a gente aplica os teoremas para obter o retrato de fase de f, ou seja, todas as singularidades são assintoticamente estáveis ou assintoticamente instáveis. Então, nessa apresentação, nós entendemos como que os autovalores, né, da jacobiana eles podem influenciar na estabilidade dos pontos de equilíbrio do nosso sistema não linear. Eles podem ser estáveis, assintoticamente estáveis, e essa jacobiana determina o comportamento, né, em relação às trajetórias que estão próximas ali do equilíbrio. Ficamos por aqui, até a próxima.